Oi pessoal, vamos então para a parte 2 do capítulo 8, né? Esse é o vídeo da parte 2. Na parte 1 a gente estudou o que são as gramáticas livres de contexto, né? E usou elas para definir um novo tipo de linguagem, as linguagens livres de contexto, né? Agora, nessa segunda parte, a gente vai falar um pouco das propriedades de fechamento das linguagens livres de contexto, né? A gente já estudou essas propriedades de fechamento com as linguagens regulares, né? Lembrando o que elas são, né? Então, por exemplo, no caso das linguagens regulares, digamos, eu quero mostrar que as linguagens regulares são fechadas pela operação de união. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que pegar duas linguagens regulares quaisquer e mostrar que a união delas, quaisquer que sejam essas duas linguagens, a união delas garantidamente está dentro do conjunto das linguagens regulares também. Então, a gente diz que é fechada pela operação de união, porque usando essa operação de união eu não consigo sair para fora do conjunto das linguagens regulares. Então, aqui, no caso das linguagens livres de contexto, vai ser o mesmo esquema, né? Eu vou pegar, no caso, de novo, exemplos com a união, vou pegar duas linguagens livres de contexto e vou querer mostrar que se eu tirar a união dessas duas linguagens, garantidamente a linguagem resultante também é uma linguagem livre de contexto. Então, quer dizer, é fechada porque eu não consigo sair para fora do conjunto usando essa operação, né? Então, no caso, se, né, as linguagens livres de contexto forem fechadas por união, né, já não mostrou, então se elas forem fechadas por união, significa que não interessa quais duas linguagens eu comecei, se eu sei que essas duas com que eu comecei são livres de contexto, eu tenho certeza absoluta que a união das duas também é livre de contexto. Já se as linguagens livres de contexto não forem fechadas pela operação da união, aí pode ser que, em alguns casos, eu pegue duas linguagens, faça a união e o resultado seja livre de contexto. E em outros casos, eu pegue duas linguagens livres de contexto, faça a união e o resultado dê alguma coisa que não é livre de contexto. Então, quando não é fechado, eu não sei dizer. Às vezes, a união vai dar livre de contexto, às vezes a união vai dar uma coisa que não é livre de contexto, não tem como saber previamente qual dos dois casos vai acontecer. Então, quando não é fechado, fica mais difícil de você inferir alguma coisa. Quando você sabe que é fechado, você sabe o que acontece. Tá certo? Então, de novo, a gente vai considerar sempre pares de linguagens que estão definidas no mesmo alfabeto, né? Não faz sentido eu tentar unir ou intersectar ou tirar a diferença de linguagens que estão definidas em alfabetos diferentes. Então, a gente vai considerar sempre que elas estão definidas no mesmo alfabeto, né? E aí vamos ver, né? São, de novo, a gente vai considerar as mesmas 6 operações que a gente considerou no caso das linguagens regulares: união, concatenação, estrela, interseção, complemento e diferença. As mesmas 6. Lembrando, no caso das linguagens regulares, a gente conseguiu mostrar que as linguagens regulares são fechadas pelas 6 operações. Então, qualquer uma das 6 operações que eu aplicar, se eu começo com linguagens regulares, eu termino também com linguagens regulares. Tá certo? E aí mesmo uma sequência de várias operações dessas, uma encadeada na outra, uma seguida da outra, o resultado final, se eu comecei com linguagens regulares, vai ser também uma linguagem regular. Então as linguagens regulares são super bem comportadas com relação a essas operações, né? Vamos ver o que acontece nas linguagens livres de contexto. Vamos começar pela união.
quero mostrar que as linguagens livres de contexto são fechadas com relação à operação de união. Para isso, eu preciso mostrar que a união de duas linguagens livres de contexto, quaisquer, também é uma linguagem livre de contexto. Não interessa quais duas linguagens livres de contexto eu peguei inicialmente, eu quero mostrar que eu tenho uma garantia de que o resultado da união das duas também vai ser livre de contexto. Até o momento, né, a gente só conhece uma maneira de descrever linguagens livres de contexto. Em oposição às gramáticas regulares, a gente conhecia várias formas de descrever elas, né, usando dois tipos de autômato, usando expressão regular. Aqui a gente só tem uma maneira, por enquanto, né, só conhece uma maneira de descrever essas linguagens, são as gramáticas livres de contexto. Então, ok, se só tem isso, é com isso que a gente vai trabalhar. Então, se L1 e L2 são linguagens livres de contexto, então vão existir gramáticas livres de contexto G1 e G2, né, respectivamente, que geram as linguagens L1 e L2. As duas linguagens, as duas gramáticas trabalham com o mesmo conjunto de terminais T, já que as duas linguagens L1 e L2 está assumindo que contém palavras definidas em um mesmo alfabeto, né? Então as duas gramáticas vão ter o mesmo conjunto de terminais. Estou considerando que o conjunto de variáveis da primeira gramática é totalmente diferente do conjunto de variáveis da segunda gramática, só para simplificar tudo, né? Não tem perda de generalidade nenhuma em assumir isso. E aí eu quero construir, se eu quero mostrar que essa união aqui também é livre de contexto, e a única maneira de representar a linguagem livre de contexto que eu tenho até agora é gramática livre de contexto, então eu vou querer construir uma gramática livre de contexto que gere a união dessas duas linguagens. Então eu quero construir essa gramática GU de união aqui, né, que gere L1 e L2. Então eu vou querer de alguma maneira combinar essas duas gramáticas G1 e G2 para construir essa gramática GU, e essa gramática GU tem que gerar a união das duas linguagens. Muito bem. A ideia para a construção dessa gramática é muito semelhante ao que a gente já utilizou anteriormente quando a gente construiu um AFND que aceitava a união de duas linguagens aceitas por dois AFNDs que eram dados. A gente, relembrando, isso foi no capítulo 5, a gente, entre aspas, conectou os dois AFNDs em paralelo, né? Eu tinha um estado inicial e transições iniciais que me levavam ou ao autômato de cima, que ia aceitar a linguagem N1, ou ao autômato de baixo, que aceitava a linguagem L2, e uma vez que eu fazia essa escolha inicial, eu ficava preso para sempre, ou no autômato de cima ou no autômato de baixo, não tinha intercomunicação entre esses dois autômatos, né? Por isso que eles estão em paralelo. E aí esse autômato composto aceitava a união das duas linguagens. Então aqui a ideia é parecida, eu vou meio que tentar conectar as duas gramáticas G1 e G2 em paralelo, meio seguindo essa ideia. Então, como a gramática GU deve gerar uma palavra que pertença a L1 ou a L2, já que isso aqui é a união, né? O conjunto de regras de GU vai precisar conter tanto as regras da primeira gramática, o conjunto R1, quanto as regras da segunda gramática, o conjunto R2. Mas a gente quer também que depois do primeiro passo, a derivação só possa proceder usando regras de uma das duas gramáticas. Então, assim, você tem uma escolha inicial de qual conjunto de regras você vai usar, R1 e R2, e depois dessa escolha inicial você fica preso naquele conjunto de regras. Não, né? Igual no caso anterior dos autômatos, não tem uma intercomunicação entre elas. Então, como é que a gente obtém isso? A gente faz isso criando um novo símbolo inicial S para essa gramática GU e duas novas regras. S vai para S1 e S vai para S2, onde S1 é o símbolo inicial da gramática G1 e S2 é o símbolo inicial
da gramática G2. Então, essas são as únicas regras em que o símbolo inicial da gramática GU aparece do lado esquerdo. Né? E dado que as derivações começam com o símbolo inicial da gramática, toda derivação que eu for fazer dentro de GU vai ter que começar com S. Né? E aí, no primeiro passo de derivação, eu tenho que casar esse S com o lado esquerdo de alguma das regras. E S só aparece no lado esquerdo dessas duas regras aqui. Então, a primeira regra que eu vou ter que aplicar em qualquer derivação dentro de GU vai ser ou S vai para S1 ou S vai para S2. E aí, uma vez que eu apliquei uma dessas regras, eu estou preso a um desses conjuntos de regras aqui, R1 ou R2. Se eu aplicar S vai para S1, só tenho regras com S1 do lado esquerdo dentro do conjunto R1. E se eu aplicar S vai para S2, eu só tenho regras com S2 do lado esquerdo dentro do conjunto de R2. Então eu tenho esse primeiro passo da derivação fazendo uma escolha se eu vou derivar a partir das regras da primeira gramática, se eu vou derivar a partir das regras da segunda gramática, e a partir disso eu estou preso em uma dessas duas gramáticas, G1 ou G2. Tá certo? Então, com isso eu consigo gerar as palavras que são ou de L1 ou de L2, juntando, né, os dois conjuntos, fazendo a união. Então essa gramática vai gerar a minha união L1 união L2. Certo? Então depois, como eu falei, depois do primeiro passo, a derivação fica obrigatoriamente restrita às regras de uma das duas gramáticas. Então, formalizando aqui, GU, né, as variáveis de GU são as variáveis da primeira gramática, união as variáveis da segunda gramática, união esse símbolo inicial novo que eu estou inserindo. S. Esse S vai ser o símbolo inicial da gramática, GU, então esse é o S1. E as regras vão ser as regras da primeira gramática, união as regras da segunda gramática, e acrescentando essas duas regras, S vai para S1 e S vai para S2, que vão comandar o primeiro passo da derivação, a escolha, né? Se eu quero derivar uma palavra de L1 usando as regras de R1 ou se eu quero derivar uma palavra de L2 usando as regras de R2. E assim eu gero a união das duas linguagens. Então, se eu consigo gerar essa união usando uma gramática livre de contexto, essa união é uma linguagem livre de contexto. Então eu tenho o fechamento das linguagens livres de contexto por união. Vamos então para a concatenação, que vai proceder de maneira semelhante, né, ao que a gente fez no passo anterior. Agora eu quero criar uma gramática G ponto aqui, que gere a concatenação L1.L2. Nesse caso, as palavras que a gente quer derivar são construídas escrevendo uma palavra de L1 seguida de uma palavra de L2. Né? Então, quer dizer, as palavras que estão em L1.L2, elas têm uma primeira parte que vem de L1 grudada numa segunda parte que vem de L2. Né? Como as palavras de L1 são geradas a partir do símbolo inicial S1 na gramática G1, né? E as palavras de L2 são geradas a partir do símbolo inicial S2 na gramática G2, basta eu acrescentar um novo símbolo inicial S nessa gramática G ponto, e essa regra extra aqui, S vai para S1, S2 seguidos. As regras de R1 e R2. Por quê? Lembrando, o primeiro passo da derivação tem que ser a partir do símbolo inicial dessa gramática. O símbolo inicial dessa gramática é o S, que eu estou acrescentando aqui. Então eu tenho que casar esse S com o lado esquerdo de alguma regra. E essa vai ser a única regra que tem S do lado esquerdo. S é um símbolo novo, certamente não tem nenhuma regra, nem em R1 nem em R2, com S do lado esquerdo. Essa é a única regra com S do lado esquerdo. Então essa obrigatoriamente tem que ser a primeira regra aplicada em qualquer derivação nessa gramática G ponto. Uma vez que eu faça isso, eu substituo S por S1, S2, né, na minha derivação. E aí agora eu tenho essas duas variáveis que vão ter que ser substituídas, uma de cada vez, né, lembrando cada passo da derivação. Eu só substituo uma variável, né? Mas enfim, S1
é o símbolo inicial da gramática G1, então a partir da substituição de S1, usando as regras de R1, eu consigo gerar qualquer palavra que está na linguagem L1. E a partir da substituição de S2, usando as regras de R2, eu consigo gerar qualquer palavra que está na linguagem L2. Então eu vou ter uma palavra de L1 sendo desmembrada daqui desse S1 a partir das substituições, uma palavra de L2 sendo desmembrada aqui desse S2 a partir das substituições. Então no final das contas eu vou ter uma palavra de L1 concatenada com uma palavra de L2 quando o processo de todas as substituições terminar. Então se eu tenho uma palavra de L1 concatenada com uma palavra de L2, eu tenho no final de todo o processo de substituições uma palavra de L1.L2, que é o que eu queria. Tá certo? Então, formalizando aqui os ingredientes dessa gramática G ponto, né, as variáveis vão ser a união de V1, V2 e esse símbolo novo S que eu tive que acrescentar. Esse símbolo novo vai ser o símbolo inicial da gramática G ponto. E as regras são as regras R1, R2 e essa única regra nova aqui, S vai para S1, S2, que eu tive que acrescentar. Né? Então, antes de ir para a estrela, então, como L1.L2 pode ser gerada por uma gramática livre de contexto, essa gramática que está aqui embaixo, então L1.L2 é uma linguagem livre de contexto e então, né, as linguagens livres de contexto são fechadas por concatenação também. Partindo de qualquer duas linguagens livres de contexto, eu concluo que a concatenação delas também garantidamente vai ser livre de contexto. Então agora sim, a estrela é muito semelhante aos dois casos anteriores, né? Construção de uma gramática G estrela que aceite L1 estrela. Né? Então vamos lá. A operação estrela permite concatenar L1 com ela própria quantas vezes a gente quiser. Como as palavras de L1 são geradas a partir do símbolo inicial S1 na gramática G1, né? Basta acrescentar um novo símbolo inicial S e essas duas regras aqui. S vai para S1S e S vai para Epsilon, que nos permitem criar uma sequência de quantas cópias quisermos do símbolo S1. Tá certo? Por quê? Cada vez que eu aplico essa substituição, S vai para S1S, eu acrescento uma variável S1 à esquerda de S. Eu posso aplicar essa regra quantas vezes eu quiser. Então eu posso criar uma sequência de K símbolos S1 à esquerda do S. E aí, usando essa segunda regra, S vai para Epsilon, eu posso eliminar esse símbolo S aqui e ficar só com a sequência de K símbolos S1 que eu criei. A partir dessa sequência de K símbolos S1, cada um desses símbolos S1 vai derivar, no final de todo o processo de derivação, uma palavra de L1. Né? Então, eu vou ter concatenado K palavras de L1, né, a partir dessa derivação. E eu posso fazer isso para qualquer quantidade, né, porque aplicando K vezes essa regra, eu fico com K cópias de S1, mas eu posso aplicar quantas vezes eu quiser essa regra e ficar com quantas cópias eu quiser. Então eu obtenho a concatenação de palavras de L1 de quantas vezes eu quiser, né? Uma vez, duas vezes, três vezes, 8 vezes, isso é exatamente a estrela, certo? Então aqui os ingredientes dessa gramática são as variáveis da gramática que geram L1, união esse símbolo novo que eu tive que acrescentar, esse símbolo novo vai ser o símbolo inicial da gramática, e as regras são as regras que eu já tinha na gramática G1 da linguagem L1, com essas duas novas regras aqui para criar as cópias em sequência de S1. S vai para S1S e S vai para Epsilon. Com isso, eu tenho uma gramática livre de contexto que gera essa linguagem L1 estrela, então L1 estrela também é livre de contexto. Tá? Então, o que eu tenho até agora? Eu tenho que as linguagens livres de... Lembrando, as linguagens regulares são fechadas por todas as 6 operações. União, concatenação, estrela, interseção, complemento diferente. As linguagens livres de contexto a gente já mostrou que são fechadas por união, concatenação e estrela. Então até agora está
indo no mesmo caminho que a gente teve nas linguagens regulares. Falta ainda verificar as últimas 3 propriedades: interseção, complemento e diferença. Então vamos para a interseção. No caso das linguagens regulares, a gente viu que elas são fechadas com relação a todas as 6 operações de linguagem. Eu acabei de falar isso. Vamos começar agora, na operação de interseção, a mostrar que isso não é verdade para as linguagens livres de contexto. Não vão ser fechadas por todas as 6 operações. De fato, elas são fechadas apenas para as operações que a gente já analisou: união, concatenação e estrela. Elas não são fechadas para as operações de interseção, complemento e diferença. Então isso já é uma coisa diferente do que acontecia nas linguagens regulares. Nas linguagens regulares, qualquer uma das 6 operações você ia ter o fechamento. Aqui não, você vai ter o fechamento para união, concatenação, estrela, e você não vai ter o fechamento para interseção, complemento e diferença. Isso significa que, se eu tirar a interseção de 2 linguagens livres de contexto, ela necessariamente não vai ser livre de contexto? Não, tá? Não significa isso. Quando é fechado, eu tenho a certeza que o resultado da operação também é livre de contexto. Quando não é fechado, eu não tenho a certeza que o resultado não é livre de contexto. Não é tão forte assim a oposição. Quando não é fechado, eu fico na dúvida se é ou não é livre de contexto. Em alguns casos particulares das 2 linguagens que eu estiver trabalhando, a interseção vai ser livre de contexto. Em outros, a interseção não vai ser livre de contexto, e eu não sei previamente diferenciar quando vai ser e quando não vai ser. É caso a caso. Tá certo? Então, não ser fechado é um pouco inconveniente nesse sentido, porque você nunca sabe com o que você está lidando exatamente quando tem que aplicar uma operação dessa. Então, dadas 2 linguagens livres de contexto, talvez a interseção delas ou a diferença delas, ou ambas, não sejam livres de contexto. Talvez sejam. O problema é que você não sabe. Da mesma forma, dada uma linguagem livre de contexto, pode ser que o seu complemento não seja livre de contexto. Pode ser que sim, pode ser que não. Não tem como saber antecipadamente. Certo? Então, para mostrar que as linguagens livres de contexto não são fechadas por interseção, tudo que a gente precisa é exibir um contra-exemplo. Um exemplo de 2 linguagens L1 e L2, tais que eu sei que L1 e L2 são livres de contexto, e eu sei também que L1 interseção L2 não é. Então, se eu tenho um caso em que a interseção de 2 linguagens livres de contexto não é livre de contexto, significa que eu, usando a interseção, eu já consegui ir para fora da minha classe de linguagens. Então eu não tenho mais o fechamento. Se eu conseguir sair do meu conjunto de linguagens, eu não tenho mais o fechamento. Então é isso que a gente vai fazer aqui para mostrar que eu não tenho fechamento por interseção. Então, começa com essa linguagem L1, a NBNCM. Quantidade de N a quantidade de A's e B's sincronizada é igual, a quantidade de 6 é um outro valor qualquer. Certo? Segunda linguagem é parecida, mas não é a mesma coisa. Aqui a quantidade de B's e 6 é sincronizada, e a quantidade de A's é uma outra quantidade qualquer. Tá? Essas 2 linguagens são livres de contexto. Tá? Uma gramática livre de contexto, por exemplo, que gera a linguagem L1, essa aqui: terminais ABC, variáveis x, y, z, símbolo inicial x e as regras. X vai para YZ, Y vai para AYB, Y vai para Epsilon, Z vai para CZ e Z vai para Epsilon. O que está acontecendo aqui? Bom, primeira coisa, o símbolo inicial é X, a única regra que tem X do lado esquerdo é essa, então essa é a regra que eu tenho que aplicar no início da derivação. Eu vou ter Y e Z. E o que acontece? Essa variável Y vai cuidar de derivar essa primeira parte da palavra, os A's e B's sincronizados. Tá? E essa variável Z vai cuidar de gerar
essa segunda parte da palavra, a quantidade qualquer de 6. Tá? Então, para criar a quantidade desincronizada de A's e B's, eu vou ter essa regra aqui, y vai para A e y/B. Eu acrescento um A à esquerda do y e um B à direita do y. Posso aplicar essa regra quantas vezes eu quiser. A quantidade de A's e B's vai estar sempre sincronizada. E quando eu chego na quantidade de A's e B's que eu gostaria, eu elimino o y com essa regra, y vai para epsilon. E aqui na segunda parte, que é controlada pela variável z, eu quero criar uma quantidade qualquer de 6. Então, eu faço z vai para cz, assim eu posso ir colocando quantos símbolos 6 eu quiser à esquerda do z. Quando eu tiver colocado a quantidade de 6 que eu desejo, eu elimino o z com essa regra z vai para epsilon. Então, essa aqui é uma gramática livre de contexto que gera essa linguagem L1. Então, L1 é uma linguagem livre de contexto. Eu tenho uma gramática completamente análoga para gerar L2. Aí, aqui no caso, no L2 eu posso começar com uma regra igual a essa, x vai para yz, só que agora o y, a variável y cuidaria dessa primeira parte da palavra, que é a quantidade qualquer de A's, e a variável z cuidaria dessa segunda parte aqui, que é a quantidade sincronizada de B's e C's. Mas é uma gramática muito parecida com essa aqui. Então, as duas linguagens L1 e L2 são livres de contexto. Tá? E aí, a interseção das duas linguagens, L1 interseção L2, tem que ser as palavras que pertençam às duas ao mesmo tempo. Para pertencer à primeira, tem que ter a quantidade de A's e B's igual. Para pertencer à segunda, tem que ter a quantidade de B's e C's igual. Então, para pertencer às duas ao mesmo tempo, tem que ter a quantidade de A's, B's e C's, as três quantidades iguais entre si. Então, repara que aqui AN, BN e CN, tudo com o mesmo expoente N. Tá? Então, essa é a interseção, as três quantidades de A's, B's e C's iguais. Tá? E essa linguagem não é livre de contexto, tá? Por enquanto. Vocês só vão ter que acreditar no que eu estou dizendo, que essa linguagem não é livre de contexto. Tá? Mas a gente vai provar isso mais adiante. Tá? Quando a gente vê o segundo lema do bombeamento, a gente vai mostrar uma das coisas que a gente vai mostrar é que essa linguagem, a NBMCN, não é livre de contexto. Então não tem nenhuma gramática livre de contexto que seja capaz de gerar essa linguagem aqui. Usando gramáticas livres de contexto, eu consigo sincronizar a quantidade de dois símbolos, né? A e B aqui, D e C, mas eu não consigo sincronizar a quantidade de três símbolos. Isso é curioso. A gente vai ver isso. Então, por enquanto, você tem que acreditar que isso aqui não é uma linguagem livre de contexto, mas depois a gente vai provar. Então, eu comecei com duas linguagens que eram livres de contexto e cheguei em uma que não é. Então, eu não tenho fechamento por interseção. Tá certo? Então, não são fechadas com relação à interseção. Vamos para o complemento. Vamos mostrar que as linguagens livres de contexto também não são fechadas com relação ao complemento. A gente começa relembrando uma igualdade entre conjuntos que é conhecida como lei de De Morgan. São dois Ds mesmo, tá? Porque o sobrenome do cara é De Morgan. É belga ele, se não me engano. É como se fosse um brasileiro da Silva, ou de Oliveira, enfim. O D faz parte do sobrenome do cara. Então é lei de De Morgan. Enfim, é essa lei, né? L1 interseção L2 é igual a complemento de L1 união a complemento de L2, tudo isso com um complemento gigante em si. Isso é uma lei que vocês veem em fundamentos. Né? Talvez não com essa notação, mas que vocês veem em fundamento. Então, seja L1 e L2, linguagem livre de contexto. Vou supor, por contradição, que as linguagens livres de contexto são fechadas com relação ao complemento. Como eu já dei spoiler aqui em cima, que na verdade elas não são, eu já posso esperar que, ao supor isso aqui, em algum momento as coisas vão explodir na minha cara, né? Eu vou chegar numa contradição. Eu estou supondo exatamente o oposto, né? Estou supondo que são fechados com relação ao complemento. Bom, se são fechados com relação ao complemento, então L1 barra e L2 barra, que são complementos de duas linguagens que são livres de contexto, também vão ser livres de contexto. E como a gente já viu anteriormente,
as linguagens livres de contexto são fechadas com relação à união. Então, eu posso pegar essas duas, que são supostamente livres de contexto, e unir, eu vou obter uma outra que também é supostamente livre de contexto. E aí, finalmente, usando de novo a hipótese aqui de que as linguagens são fechadas por complemento, eu tiro o complemento dessa coisa toda aqui. Então, se isso aqui era supostamente livre de contexto, o complemento disso tudo também vai ser livre de contexto, né? Só que isso aqui, pela lei de Morgan, é exatamente L1 interseção L2. Então, se isso é livre de contexto, L1 interseção L2 também é livre de contexto. Né? Então, conclusão é, se as linguagens livres de contexto são fechadas com relação ao complemento, eu consigo, só fazendo manipulação algébrica, concluir que elas também são fechadas com relação à interseção. Mas eu acabei de mostrar 2 slides atrás que as linguagens não eram fechadas com relação à interseção. Então aqui tem uma contradição. Se fossem fechadas por complemento, seriam fechadas por interseção. Eu acabei de mostrar que não são fechadas por interseção. Logo, também não são fechadas com relação ao complemento. Beleza? E aí, para fechar, diferença. Vamos mostrar que as linguagens livres de contexto também não são fechadas com relação à diferença. PHL é uma linguagem livre de contexto e, de novo, supõe por contradição que sim, que as linguagens livres de contexto são, sim, fechadas com relação à diferença. A gente tem que o complemento de L pode ser escrito nessa forma de diferença aqui, né, que é sigma estrela, que é o conjunto de todas as possíveis palavras, menos as palavras que estão em L. Né? Essas são as palavras que vão estar em L bar. Sigma estrela é uma linguagem regular. Tá? O conjunto de todas as palavras é uma linguagem regular. Por que é uma linguagem regular? Bom, eu tenho uma FD que aceita essa linguagem. Tá? Conjunto de todas as palavras, que é construir uma FD, uma FD que aceita todas as palavras. Você põe um estado só, ele é inicial e ele é final, e ele tem uma seta dele de volta para ele mesmo, uma seta de loop, com todos os símbolos do alfabeto sigma nessa seta. Então, quer dizer, qualquer símbolo que ele lê de uma palavra, ele é jogado de volta nele mesmo. E ele é um estado final. Então, qualquer palavra que ele lê, ele vai aceitar. Certo? Então, se eu consigo construir um FD para essa linguagem, ela é regular. Então, sigma estrela é uma linguagem regular. Tá? E toda linguagem regular a gente viu que é também livre de contexto. Então, sigma estrela é livre de contexto. L eu comecei supondo que era livre de contexto. E eu estou trabalhando com a hipótese de que a diferença de duas linguagens livres de contexto também é. Eu estou supondo que as linguagens livres de contexto são fechadas com relação à diferença. Então, a diferença dessas duas livres de contexto também seria livre de contexto. Então, sigma estrela menos L também seria livre de contexto. Só que isso, por essa igualdade aqui, é justamente L barra. Então, significa que L barra também seria livre de contexto. Então, se as linguagens livres de contexto são fechadas com relação à diferença, eu posso concluir, né, com essa manipulação algébrica aqui, que elas também são fechadas com relação ao complemento. Mas eu acabei de mostrar que as linguagens livres de contexto não são fechadas por complemento. Então é aquilo de novo, né? Se fossem fechadas por diferença, seriam fechadas por complemento. Eu acabei de mostrar que não são fechadas por complemento. Então também não são fechadas por diferença. Certo? Então,
Enquanto nas linguagens regulares eu tinha fechamento para as seis operações, aqui eu tenho fechamento só para 3. 3 operações são fechadas e 3 não são. São fechadas união, concatenação, estrela. Não são fechadas interseção, complemento e diferença. Tá certo? Isso encerra o nosso capítulo 8. Tá certo? Então, um abraço.